Fala galera, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal, João Educa. Primeiramente eu gostaria de pedir desculpas para vocês, porque nas últimas 2 semanas nós não conseguimos postar os nossos vídeos, semanais. Tivemos alguns problemas técnicos, uma hora foi o celular, outra hora foi a internet, algum equipamento que não estava funcionando, mas hoje nós já estamos de volta, tá? Nós já tínhamos preparado 2 pautas, 2 assuntos aí de vídeos para a gente tratar, que era o Brasil entre 1808 e 1822 e também um vídeo sobre um livro que eu estou lendo, na verdade eu terminei de ler, que é esse aqui, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um livro maravilhoso, eu já deixo de indicação para vocês. Bom, nessa parada que nós fizemos nessas 2 semanas, em que não conseguimos postar os nossos vídeos, a gente fez uma enquete lá nos nossos stories do Instagram e a gente perguntou qual assunto, vocês gostariam que a gente gravasse algum vídeo. Nós tivemos algumas respostas, queria muito agradecer a todo mundo que participou, que foi lá, comentou com a gente. E nessa semana, o vídeo dessa semana e o vídeo da semana que vem vai ser mais ou menos aí uma continuação um do outro, para a gente atender a 2 respostas, 2 pedidos de vídeo que nós tivemos lá no nosso Instagram. Então hoje nós vamos falar sobre a questão de conflitos de terra envolvendo os povos indígenas no Brasil, e na semana que vem a gente vai falar sobre aruanas, tá? E aí, por quê? Para não ficar um vídeo muito extenso e para a gente já conseguir aí atender a esses 2 pedidos, nós resolvemos então dividir esse assunto, que um está ligado ao outro, nessas 2 semanas. Então, começando a falar um pouquinho sobre a questão territorial no Brasil, a questão das terras ou dos conflitos de terra no Brasil, tá? Esses conflitos que nós estamos vivendo hoje, eles têm alguns focos, e esses focos eles têm aumentado no Brasil. Quando nós falamos focos de conflito, são alguns lugares que existem esses conflitos de terra. Durante algum tempo, nós tivemos 2 grandes focos de conflito territorial envolvendo povos indígenas no Brasil, que foi o sul do Mato Grosso do Sul e também o sul da Bahia, tá? Com alguns esporádicos. A gente tem questão de reivindicação de terra dos povos indígenas, que nem sempre são atendidas, mas que aí se espalhavam por todo o país, mas a gente tinha esses 2 focos principais. Hoje nós temos a Amazônia como um todo, um território bem grande, que estão acontecendo muitos conflitos, principalmente com garimpeiros, relação com grileiros de terra. Então, para onde que eu quero levar a gente para fazer uma retrospectiva e falar um pouco desse assunto? Eu queria levar lá para a Constituição de 1988, a nossa última Constituição Federal, que nos seus artigos 231 e 232, conhecido aí como o capítulo 8º ou o capítulo dos índios, tá? Ele vem falando da demarcação das terras indígenas. Essa demarcação das terras, ela teria que acontecer num período de 5 anos da promulgação da Constituição. Então ela foi promulgada aí em 5 de outubro de 1988, então até 5 de outubro de 89, 90, 91, 92, de 1993, para aí conseguir demarcar todas essas terras indígenas no Brasil. E aí a gente tem alguns critérios que estabelecem como que uma terra indígena tem que ser demarcada. Primeiro tem que ser feitos estudos históricos, antropológicos, geográficos. Isso tudo é conduzido pela FUNAI. Daria um outro João Educa aqui só para a gente explicar o processo de demarcação de terra no Brasil. Só o que eu quero levar com isso, o que eu quero chamar a atenção para a gente entender esses conflitos, é que o Estado brasileiro, quando eu falo Estado, são os governos brasileiros. Historicamente, eles não conseguem resolver os conflitos e acontece que esses conflitos aumentam de magnitude, aumentam de importância, aumentam em número, tá? Então, o fato do Brasil, do governo brasileiro, não demarcar as terras indígenas é um fator de conflito e de aumento de conflito. Só que também nós temos outros fatores, como, por exemplo, terras indígenas já demarcadas que são contestadas na justiça. Então, a justiça brasileira como um todo, ela é um local de enfrentamento de interesses,
tá? Por parte de poceiros, grileiros, fazendeiros e dos povos indígenas, para que esses possam ter a sua terra demarcada e o usufruto da sua terra. Quando uma terra indígena ela é demarcada, ela não pertence aos povos indígenas, ela pertence ao Brasil, ao governo brasileiro, ao Estado brasileiro, e o Estado brasileiro dá aí o usufruto dessa terra para os povos indígenas, que têm ali a possibilidade, o direito de fazer dentro daquele território ali todas as práticas culturais necessárias para manter, para desenvolver, para estar de acordo com a sua cultura, tá? Então, pode ter turismo dentro de terra indígena? Pode, né? Desde que os povos indígenas queiram. Pode ter agricultura dentro de terra indígena? Pode, desde que os povos indígenas queiram. O que não pode ter é a venda dessa terra, uma vez que não pertence aos povos indígenas. Mas acredito que hoje o grande conflito, a grande questão, principalmente quando a gente vai falar da Amazônia brasileira, é a questão da mineração, né? Então a mineração ela não respeita os povos indígenas e não respeita as terras demarcadas. Elas entram até essas terras, os garimpos ilegais, tá? Eles entram até muitas terras indígenas e eles começam a fazer a exploração e por conta da exploração do ouro, que você tem que utilizar, por exemplo, mercúrio, você acaba poluindo rios e você acaba afetando diretamente a vida de comunidades inteiras, tá? O governo brasileiro, para além de questões políticas, nos últimos anos, 3, 4, 5 anos pelo menos, e também dentro do período de 2010 até 2015, o governo brasileiro ele tem autorizado, através de muitos discursos, tá, a posse dessas terras ou o garimpo ilegal. Tá? E aí quando ele começa a tratar essa questão de uma maneira mais a defender os seus interesses do que a defender os interesses legais dos povos indígenas, nós temos problemas e nós temos conflitos como tem acontecido, tá? Eu sei que faltou falar muita coisa, eu sei que algumas coisas passaram corrido, então eu quero pedir para você comentar, deixe seu comentário, se você quiser que eu aborde mais algum ponto. Pensando aqui agora, junto com vocês, eu vou trazer um João Educa só de demarcação de terras indígenas para os indígenas que estejam nos assistindo. Eu gostaria de expor que eu estou junto com vocês, eu sou um estudante de história indígena, então eu me coloco junto com vocês aí nessa luta e eu gostaria que vocês comentassem aqui, dissessem as suas impressões, ok? No próximo João Educo da semana que vem, a gente vem falar sobre Aruanas, então, que está diretamente ligado a esse conteúdo que nós falamos aqui. Por hoje é isso, galera. Lembrem, sigam-nos no Instagram, curtam nossa página no Facebook e venha construir esse espaço junto com a gente. Um abraço.